بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós estávamos na aula passada falando sobre o versículo 22, quando nós explicamos sobre o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Nós falamos já sobre esse versículo e falamos que Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele dá a promessa, Allah cumpre com a promessa. E o crente em Allah subhanahu wa ta'ala, nas promessas, ele sempre está com Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo passando por grandes dificuldades, ele continua naquilo que ele prometeu a Allah subhanahu wa ta'ala, do que Allah irá cumprir a sua promessa, mesmo que demorar, ela será cumprida, e o crente em Deus, ele sempre terá, ou tem a esperança que Allah irá cumprir a sua promessa. Esse é o crente. A pessoa que é hipócrita, o que ele tem? O hipócrita, qualquer dificuldade, ele já sai do Islã, qualquer dificuldade, ele já cai do outro lado, que seria o lado dos incrédulos. Então, porque ele não tem a crença real dentro do seu coração, ele fala sobre o Islã somente pela boca, e falando pela boca, isso não é válido, porque a pessoa tem que falar pela boca e ter a convicção, essa convicção que é importante na nossa religião. Então, os crentes, eles são as pessoas que sempre estão sabendo que a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, ela será cumprida. Nós temos um versículo de hoje que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Subhanallah, esse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Al-Ahzab, ele tem várias histórias. A história desse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele disse مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, dentre os crentes há homens, e a palavra de rijal aqui, ela abrange os homens e as mulheres, não somente os homens. As mulheres, aquelas que são sinceras e cumprem o acordo que elas tiveram com Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-mu'minin, dentre os crentes há rijal, homens. O que eles fizeram? Sadaqu ma'ahadu Allah alayh. Essas pessoas, entre os crentes há homens que foram verdadeiros em seu compromisso com Allah. Eles são verdadeiros com seu compromisso com Allah. Qual que é o nosso compromisso com Allah? Vocês sabem? O nosso compromisso com Allah, desde o momento que nós falamos La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nós temos que adorar a Allah da maneira correta, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Isso que é o significado de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Adorar a Allah através do caminho que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele que nos mostra o caminho. Então esse é o caminho para chegar em Allah. Esse compromisso que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a colocarmos em prática, que está dentro do Alcorão Sagrado, todas as práticas que nós estávamos falando agora, de ajudar os nossos irmãos, esse é um compromisso entre nós e Allah. É um compromisso de você não deixar uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala sem ser colocada em prática. Esse versículo, subhanallah, ele tem uma história. Parece que Allah subhanahu wa ta'ala às vezes quer para alguns versículos que eles sejam destaques. Nós sabemos que no tempo do Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, Abu Bakr, no tempo dele, ele ajuntou o Alcorão. Vocês sabem que foi ajuntado a primeira vez o Alcorão da maneira que nós temos ele na nossa mão, foi no tempo do Abu Bakr as-Siddiq. Antes do Abu Bakr as-Siddiq, no tempo dele ser ajuntado o Corão, todos os Sahaba, eles tinham o Alcorão, ou a maior parte deles, eles tinham o Alcorão memorizado. Ele estava memorizado na cabeça deles. E eles tinham ele escrito, cada Sahabi tinha algo escrito do Alcorão Sagrado na mão dele.
O Alcorão era escrito, não tinha os papéis que nós temos hoje. Antigamente era escrito o Corão em couro, em folhas das árvores, numa pedra, é escrito o versículo ali. Então era escrito em vários objetos, o Alcorão. Quando o Alcorão era revelado, o profeta Muhammad a.s. ele ordenava alguns dos seus companheiros a escreverem. Aqueles que sabiam escrever, eles escreviam. E eles memorizavam. Então, alguns sahaba, eles tinham o Alcorão na mão deles, algumas partes do Corão escrito. Só que todos eles tinham o Corão memorizado. A memorização do Corão, ele estava na maior parte dos sahaba. Agora, a escrita estava na mão dos sahaba, mas não todo o Corão estava na mão de todos os sahaba. O Abu Bakr, o que ele queria? Abu Bakr, radiallahu anhu, ele queria juntar o Alcorão, o escrito, para ser colocado tudo num livro só, que seria o Alcorão que está nas nossas mãos. E ele colocou um dos sahaba, radiallahu ta'ala anhum, que seria Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, que ele assistiu a última vez que o profeta Muhammad a.s. ele recitou o Alcorão. O Zayd estava presente, ouvindo o profeta Muhammad a.s. a maneira que ele recitava, da maneira que nós recitamos hoje. Então, ele memorizou, ele e outros sahaba, 100% da maneira que está sendo recitado hoje por nós. Abu Bakr com o Sayyidina Umar, radiallahu anhu, eles, os dois, eles se ajuntaram e disseram: nós vamos fazer com que alguém ajunte o Corão. Escolheram Zayd ibn Thabit por vários motivos. Um desses motivos que o Zayd, ele presenciou a última recitação do profeta Muhammad a.s. do Alcorão inteiro. E uma das questões que o Zayd era conhecido, e o profeta Muhammad a.s. ele disse: Aqra'ukum Zayd. Aquele que mais sabe recitar o Alcorão é o Zayd. Então, o Zayd, ele tinha várias características que, através dessas características, o Abu Bakr e o Umar escolheram ele para que ele fizesse um grupo para que eles ajuntassem o Alcorão inteiro. Então, o que eles fizeram? O Zayd colocou algumas regras. Dentre as regras, ele queria que cada versículo do Alcorão tivesse duas testemunhas. Cada versículo do Alcorão tivesse duas testemunhas que viessem até ele. Antes de ele escrever esses versículos, viria duas pessoas com duas testemunhas que tivessem decorado, memorizado, que falassem na frente dele, e duas testemunhas com duas partes escritas. Quer dizer que o Alcorão tinha que vir de duas formas, duas escritas e duas memorizações, sendo que o Zayd e o grupo que estava com ele, eles tinham memorizado, mas eles queriam confirmar aquilo na presença de todos os sahaba. E eles foram lá, conseguiram trazer todos os sahaba que tinham o Alcorão escrito na mão deles. Então, aqueles que tinham memorizado, duas pessoas vinham: nós ouvimos o profeta Muhammad s.a.w. recitar esse versículo: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Vieram dois sahaba e foram testemunhas do que eles ouviram, e eles recitaram na frente de quem? Zayd ibn Thabit. Todos os versículos teve duas testemunhas em relação à escrita, a não ser esse versículo, somente tinha uma pessoa que tinha escrito ela. Esse versículo somente tinha uma pessoa só que tinha escrito ela, e que era Khuzayma ibn Thabit. Khuzayma ibn Thabit, o Zayd ibn Haritha, foi procurando os sahaba, dizendo: quem de vocês tem esse versículo escrito? Ninguém tinha, só Khuzayma. O Khuzayma disse: eu tenho ele escrito. Aí o Khuzayma trouxe lá a escrita dele. Zayd ibn Haritha, ele queria mais uma testemunha, porque nós fizemos, ele colocou como uma regra, e essa regra tinha que ser cumprida. Então, como é que nós vamos fazer agora? O Abu Bakr olhou para o Khuzayma e ele disse: basta o Khuzayma como testemunha para esse versículo, porque eu presenciei o profeta Muhammad a.s. dizendo que o testemunho do Khuzayma vale por 2. Qual o motivo do testemunho do Khuzayma
por valer por 2. A história, ela foi contada nos hadith autênticos, que certo dia o profeta Muhammad a.s. estava comprando um cavalo de um beduíno. E o profeta Muhammad a.s. ele comprou o cavalo. E ele disse para o beduíno: venha atrás de mim até chegarmos em casa para pegar o dinheiro e te pagar e pegar o cavalo. O profeta Muhammad a.s. ele saiu na frente com pressa até que chegou na sua casa. E o beduíno ele foi atrasando. E tinha pessoas que estavam acompanhando o beduíno, não sabendo que o profeta Muhammad a.s. tinha comprado o cavalo. Eles começaram a perguntar para o beduíno: você quer vender esse cavalo? Nós pagamos X, nós pagamos tanto. Até que o beduíno ele achou uma pessoa que pagasse a mais do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o beduíno ele chegou perto da casa do profeta Muhammad alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saiu, o beduíno disse: você quer comprar ou não? Como se ele não tivesse vendido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: mas eu já comprei. Ele disse: não, você não comprou. Ele queria vender para quem? Para o outro, para quem pagou a mais, ou aumentar o preço ao profeta Muhammad alaihi wasallam. E o profeta disse: mas você sabe que eu comprei o cavalo. O homem disse: quem testemunha para você que você comprou o cavalo? Imagine um beduíno falando isso para o profeta Muhammad alaihi wasallam. As pessoas que estavam ao redor do profeta Muhammad alaihi wasallam não tinham presenciado que o profeta Muhammad alaihi wasallam tinha comprado o cavalo do beduíno. Porque o profeta Muhammad alaihi wasallam com o beduíno estavam sozinhos quando o profeta comprou dele, alaihi salatu wassalam. De repente chega o Huzaima e ele disse: eu testemunho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comprou o cavalo de você. O profeta olhou para o Huzaima como se estivesse estranhando. Como é que você testemunha para mim sem você ver? Como é que você testemunha que eu comprei o cavalo sem você saber? E se uma pessoa chegar e falar, eu testemunho, o outro lado vai ficar quieto, porque ele fala, se ele está falando que testemunhou, então acabou. Só que o profeta Muhammad perguntou: Huzaima, como você testemunha que eu comprei o cavalo do beduíno se você não presenciou a venda? O Huzaima disse: ó mensageiro de Allah, nós acreditamos em ti, nas revelações que vêm do céu, sem lhe questionar. Não vamos acreditar em ti de você ter comprado um cavalo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele soube a inteligência do Huzaima, e realmente o profeta Muhammad alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Qul innama ana basharun mithlukum, eu sou um humano igual a vocês, ninguém pode testemunhar a não ser ver, só que a mais tem. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, é revelado para mim. Então ele tem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala que é revelada a ele. Então nesse momento o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele soube que o Huzaima, ele é uma pessoa que tem uma inteligência a mais do que as demais pessoas, e que o testemunho dele realmente ele valeria, porque está testemunhando para o profeta Muhammad, que é o mensageiro de Allah. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Huzaima, o seu testamento vale por 2. Então Huzaima, na época do profeta Muhammad alaihi wasallam, depois da morte do profeta Muhammad alaihi wasallam, se você precisaria de algo num casamento, que a pessoa precisaria de 2 testemunhas, o Huzaima bastava já. Não precisaria de 2 testemunhas. Somente ele já bastava. E o profeta Muhammad alaihi wasallam, quando falou essa palavra, que o Huzaima, o testemunho dele vale por 2, o Abu Bakr estava presente e ouviu isso do profeta Muhammad alaihi wasallam. E quando Zayd ibn Haritha estava procurando 2 testemunhas para eles colocarem esse versículo, ele disse: eu testemunho que o profeta Muhammad alaihi wasallam disse que o Huzaima, o testemunho dele é válido por 2. Imaginaram? Esse versículo ele tem uma especialidade em relação a isso, né? Esse versículo que estava somente junto com o Huzaima, e parece que Allah subhanahu wa ta'ala fez isso para que mostrasse a posição do Huzaima em relação a essa questão. O Huzaima, subhanallah, ele era uma pessoa que especial. O profeta Muhammad alaihi wasallam, quando acordava quando fazia a oração do Fajr, ele
voltava para as pessoas e perguntava a eles, ele conversava com seus companheiros, dentre as conversas, as coisas que o profeta Muhammad a.s. falava, perguntava a eles: alguém de vocês teve um sonho hoje? E as pessoas ficavam lá. Eu tive um sonho. Do profeta Muhammad a.s. decifrava o sonho e tal, né? Certo dia o Huzaima, ele disse: mensageiro de Allah, hoje eu tive um sonho. Qual que era o sonho do Huzaima? Ele disse: eu sonhei que eu estava fazendo sujud na sua testa. Ele disse que estava fazendo sujud aonde? Na testa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad alaihi wasallam, subhanallah, ele disse: conclua o seu sonho. Faça ser realizado o seu sonho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deitou no chão e fez com que o Huzaima prostrasse na testa do profeta Muhammad alaihi wasallam. Esse é um dos grandes privilégios também do Huzaima, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer com que ele realizasse o seu sonho de fazer a prostração, o sujud na testa do profeta Muhammad alaihi wasallam. Imagine essa pessoa privilegiada para ter esse testemunho desse versículo para nós, né? Eu acho que hoje a gente vai parar aqui, vamos contar, inshallah, na próxima aula sobre esse versículo e o que Allah subhanahu wa ta'ala ele quis dizer com esse versículo, quais são as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala especificou, falando desse versículo sobre algumas pessoas, e ele disse: min al-mu'minina rijal, entre os crentes há homens. Quem são esses homens? Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Eles foram verdadeiros naquilo que tiveram em relação aos pactos com Allah subhanahu wa ta'ala. Quem que são esses homens? من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. Tem pessoas que morreram onde eles cumpriram entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala. ومنهم من ينتظر. E tem outros que estão na espera. Nós vamos falar, inshallah, sobre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala citou e que o profeta Muhammad alaihi wasallam indicou para os sahaba, e o significado desse versículo, quais são as pessoas que morreram e quais são as pessoas que estavam na espera e que continuam também na espera que Allah subhanahu wa ta'ala quis desse versículo. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que é benéfico na nossa vida. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.